Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Brandcast. Meu nome é Guilherme Sebastiani, eu sou um dos fundadores aqui da Brandster, a maior escola de brand do Brasil, e eu acho que a gente está no 5º ou 6º episódio dessa série muito especial na qual nós estamos entrevistando os pioneiros do branding do Brasil. E hoje eu tenho a honra de entrevistar um dos profissionais cujo conteúdo, os textos, os artigos mais me impactaram no começo de carreira, Ricardo Guimarães, fundador da Timos Branding, um dos pioneiros do branding no Brasil, que eu tenho a honra de poder entrevistar para a gente poder, como foram com os demais, conhecer um pouco mais da carreira, da história, do começo da profissão. Afinal, todos nós estamos aqui vindos de outras áreas. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o convite, toda a disponibilidade de tempo para estar aqui conosco. Um prazer aqui. Ricardo, antes do branding, antes da Timos, me fala um pouquinho sobre como foi o teu início de carreira, a tua formação, como é que você entrou no mercado como um todo, mesmo antes do branding aparecer. Como formação, eu estudei Direito até do 4º para o 5º ano, abandonei a faculdade de Direito porque não concordava com o jeito que era o mercado de advogado, então, e eu sempre fui muito crítico, né? Essa é uma característica minha, e eu virei um hippie. Virei um hippie e falei o seguinte, eu não vou estudar mais. Eu fiquei tão decepcionado com a história do direito, eu falei, eu vou procurar uma profissão que me dê maior grana com o menor estudo possível. E virei hippie. Mas tinha o fator dinheiro, que era um fator importante. Antes de entrar nisso, quanto tempo você chegou a fazer de direito? Foram poucos anos? Foram 4 anos. 4 anos, você quase se formou na área. Quase que eu me formei. Mas a decepção foi muito grande, foi muito profunda mesmo, eu fiquei revoltado. E quando eu saí e fiquei à toa, um amigo meu chegou para mim e falou, abriram aí uma faculdade de publicidade. Vamos fazer vestibular lá. Eu falei, eu não vou. E fiquei prestando atenção na história da propaganda. Aí comecei a ver Neil Ferreira, saiu da Denison, foi para Norton, ganhou uma Porsche de luvas. Eu falei, o que é isso, né? Que mercado é esse? Aí comecei a interessar por propaganda. Eu falei, o que é? O que tem que fazer? Ele é diretor de criação, foi redator. Eu falei, redigir. Eu redijo bem. Eu não preciso estudar para redigir bem. E aí comecei a prestar atenção e eu falei, olha, eu vou fazer o vestibular. E fiz o vestibular, entrei, mas em pouco tempo eu percebi que o que eu estava aprendendo lá não tinha nada a ver com a prática mesmo da propaganda. E aí eu saí da propaganda e meu pai um dia falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, eu estava fazendo faculdade de publicidade. O que é isso, publicitário? Isso é coisa de marginal, isso não existe na profissão. Você é um vagabundo, vai trabalhar na agência que trabalha para nós. Aí eu fui fazer estágio na Norton. Aí eu comecei uma carreira de publicitário, na área de criação. E fiz carreira no mercado, como todo mundo faz, e vai pulando de agência em agência, vai dobrando salário, então eu sempre tive muito sucesso. E sempre questionei o modelo do negócio da propaganda, por conta do comissionamento que você recebe do veículo, mídia, né? Da mídia. Eu discutia isso com os meus patrões e tal, mas não havia meio da gente mudar o modelo de negócio. E era rentável, né? Era muito rentável. O modelo de negócio de propaganda, ele é perfeito numa determinada circunstância, porque você fica sócio do veículo. Uhum. Então, o cliente fica refém, né? E, enfim, esse modelo deu certo um tempo, mas eu não me conformava, porque o modelo de propaganda, quando você recebe a verba do cliente, você tem que gastar aquele dinheiro antes que ele cancele. Então, o tempo é fundamental para você ter um bom negócio de agência de propaganda. Não é se o ritmo no qual você investe em mídia vai ser melhor para o seu cliente. Vamos usar antes que o contrato vença. Uma coisa de saúde da empresa, da agência de propaganda. Então, você não pode ficar cozinhando muito, você não pode ficar aprofundando, fazendo pesquisa, porque vai que dá um quiprocó no cliente, ele corta a verba, você perdeu, né, todo o seu investimento já para poder chegar lá. Eu falei, não, então temos que ter então uma remuneração que garanta a reflexão, o aprofundamento e a criação do jeito que deve ser. Eu fiz carreira, cheguei na Thomson, a Thomson me pediu para fazer uma agência
a melhor agência do Brasil no ano 2000, isso era anos 90, e cheguei à conclusão, então vou colocar aqui uma agência com um modelo de FII, né? E aí o Lipavão, que era o presidente da Thomson na época, ele falou assim, não podemos, isso é contra a lei. Aí eu falei, bom, então deixa eu ver como é que são as agências alternativas da Thomson no resto do mundo. Aí eu fui para o Canadá, fui para os Estados Unidos, fui para a Holanda, fui para Londres e voltei com um relatório sobre como as agências que estavam indo bem eram todas diferentes do comissionamento de veículo. Então eu tinha razão. Sim. E todas eram as agências alternativas à Thomson. Aí ele falou, tá bom, então deixa eu ver. Aí ele mandou a proposta que eu tinha para Nova York e não foi aprovada. Isso era na PPR. Porque representava naquele contexto mas não, uma multinacional não ia desobedecer à lei no Brasil. Não convinha. Então, mas era realmente contra a lei naquele contexto? Contra a lei. Sério? Eu achei que era uma interpretação dele naquele... Era realmente contra a lei. A lei, ela obriga você a receber o comissionamento. O que aconteceu? Uau. Eu saí da Thomson e montei a Guimarães e Giacometti, com o Denis Giacometti. E era uma agência que não aceitava comissionamento, porque se o modelo fosse baseado em comissionamento, a maneira de gerenciar a relação com o cliente e com veículos é totalmente diferente. O que aconteceu? Eu comecei, primeiro eu sou muito Caxias também, então eu comecei assim, eu preciso definir o que é comunicação para mim, agora eu sou empresário de comunicação. O que é comunicação? A comunicação é exercício de identidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que você faz está dizendo ao mundo quem você é. E a Guimarães e Giacometti foi em que ano? 83. 83, legal. Isso. Ou seja, uma provocação muito à frente das que vieram depois dentro desse mercado. Como agência, já tinha algumas agências que trabalhavam com FII. Já tinha. Então. Só que o nosso FII era um FII muito alto, porque não era só para atrair o cliente e depois buscar a bonificação no veículo. Não. Não tinha bonificação. Não tinha, nem ia. Tanto é que a Globo chegou para mim uns 5, 6 anos depois e falou, vocês não vêm buscar a bonificação de vocês? Eu falei assim, o que é isso? Porque a gente não estava na nossa agenda e no caixa do veículo, entendeu? Com isso, com essa ideia de comunicação como exercício de identidade, eu comecei a não só me especializar no mercado, na mídia, mas também no cliente. Eu queria falar aquilo que era verdade para o cliente e fazia sentido para o mercado. Então, isso não era um assunto da publicidade. Então, eu contratei antropólogo, psicólogo, para entender a empresa, para então eu fazer uma estratégia, uma proposta de valor e tal. Isso acabou criando, dentro da Guimarães, uma cultura voltada para estudar a identidade. Isso era anos 80, 90, o Denis saiu, eu continuei com a Guimarães. Anos 95, quando começa a ter uma demanda do mercado para a identidade da empresa do ponto de vista de cultura, por que começou a ter essa demanda? Porque as redes sociais começaram a se formar, começou a aparecer o Orkut e tal. Então, as empresas começaram muito, o ritmo de inovação começou a crescer muito, e as empresas então começaram a demandar da minha agência um serviço que não estava na tabela, entendeu? Que é a coisa da identidade, porque a gente era só uma agência de propaganda. E aquilo então começou a impactar a minha rentabilidade. Foi aí então que eu chamei uma consultoria e falei assim, olha, o dinheiro não está chegando mais, como é que faz? Aí ele falou, olha, essas 5 pessoas aqui não pertencem ao negócio da propaganda. Estava fora. Você criou um núcleo dentro da tua consultoria, da tua agência, que funcionava como uma consultoria, mas a mecânica é diferente, a gestão é diferente. Não, e a funcionava venda é porque eu queria, não porque o cliente pedia. Era uma crença minha e eu queria fazer daquele jeito. Ele vinha procurando publicidade e falava, não, tem que trabalhar a estratégia, a identidade corporativa. Foi assim que eu fiz Natura, assim que eu fiz Capricho, assim que eu fiz Raia Drogasil. Não, Raia, né? Porque Drogasil. A Real já foi dentro da Timos, ou foi nessa época também? A Real foi na transição Guimarães Timos, porque como a gente começou a fazer parte do grupo da Prax, né, do Washington, então o Real sentiu que eu podia atender o Fernando Martins, né, que era do Banco Real, que eu podia, como pertencia ao grupo, podia atender sem fazer um canibalismo. Legal. Então foi na transição, mas depois ficou só na Timos.
Então, assim, IASG foi outro também, um case fantástico, onde a identidade, a gente criou o cidadão do mundo, na Natura, a mulher bonita de verdade. Quer dizer, a crença do cliente, aquilo que eles acreditavam, eu conseguia colocar no mercado. Eu tirei aquela pessoal lá de dentro da estrutura da Guimarães e coloquei numa sala. Falei, eu não vou jogar isso fora porque isso aqui tem valor, os clientes estão pedindo isso. Pintei a porta de vermelho e falei assim, olha, isso aqui está relacionado à identidade, vai chamar Timos, e vamos colocar preço, vamos colocar embalagem, vamos ver quais são os produtos e vamos vender isso. Pintar a porta é um ato simbólico, né? Você delimitou uma fronteira, cultural entre o que acontecia na agência e o que acontecia naquela sala. Exatamente. Né? E aí eu comecei a ficar encantado com a tal da história da identidade, ganhava bem, porque ninguém fazia isso no mercado. E os clientes que entraram, como eu já tinha uma metodologia madura, os clientes que entraram foram gigantes. Foi Grupo Globo, Banco do Brasil, a Natura continuou na Timos, quer dizer, então eu tinha uma segurança muito grande em função do tipo de receita que eu estava tendo com a consultoria. E a agência, cara, cada vez com menos prestígio, menos credibilidade. Você falava com um assistente do gerente, do diretor e tal, e ali não tinha coragem, não tinha audácia, não tinha criatividade, não tinha nada. Aí eu falei, não, esse negócio aqui não tem futuro, pelo menos para mim. Foi aí então que eu resolvi fechar a Guima e manter a Timos como uma consultoria. E que ano foi isso que você fechou? Foi 96, não, 97? Não, foi? A Timos, oficialmente, ela nasceu em 98. 98, tá. Quer dizer, 96, 97, 98 foi essa transição. Tá. A Guima eu fechei em 2004, se não me engano. Ah, ela ficou mais um tempo. Na minha memória tinha sido antes, mas ela ficou então mais. Não, na verdade, assim, o Washington, a Praxis comprou 40% da Timos e da Guima. E eu falei, Washington, eu topo se você cuidar da Guimarães, eu não quero cuidar. Então você toca a Guimarães e eu toco a consultoria. Beleza. Só que ele tocou mais ou menos, entendeu? Então ele tinha outras prioridades e outros investimentos melhores do que investir na Guimarães. Então eu falei, então eu vou fechar, porque é o meu nome que está lá. Sim. Não, eu vou fechar, não quero mais me envolver com propaganda e tal, vou ficar com a Timos. Então aí que foi a razão por que eu fechei. Porque eu lembro que gerou um burburinho, talvez eu esteja errando a data, mas eu lembro do bafafá que isso gerou. Foi. Né? Inclusive, o pessoal, como sempre, começou a decretar a morte do modelo das agências, e as agências foram adaptando e evoluindo, né? Não existe essa morte. E em qual ano a palavra branding apareceu? Porque realmente o contexto original de falar de contexto de identidade corporativa é um contexto anterior à ideia do brand. Quando é que essa palavra apareceu na tua vida e que sentido ela fez naquele contexto? Olha, a primeira vez que veio uma palavra técnica e que eu me apeguei porque achei que aquilo era o que eu estava fazendo foi brand equity. O próprio livro do David Acker, que a gente pode considerar o primeiro. Exatamente. O primeiro de branding, ele não tem branding na capa, ele tem brand equity. Então, você vê, isso aqui é um folheto nosso da Guima de 1995. Foi quando a gente mudou para Fidalga. E a capa fala, comunicação é exercício de identidade, né? E o conceito que a gente trabalhava era brand equity. Eu não conhecia a palavra branding. E era uma palavra importante mesmo. De novo, o livro do David Acker era brand equity, não era um livro sobre branding. Exatamente. Né? E por que eu coloquei o nome de Timos? Porque eu tinha essa crença que a identidade era a fonte da perenidade do negócio, era a fonte da vitalidade do negócio. E a marca, eu sempre entendi a marca como sinônimo de confiança. E eu sempre dizia que a marca, ela não pertence à empresa, ela pertence ao mercado. Então, você mudar o eixo de gestão da marca, sair de dentro da empresa, quem é o dono da marca e tal, e ir para a interação da empresa ou do produto com o mercado, dava outra perspectiva. Criava outras demandas, via outras oportunidades e outras ameaças. Foi então que a gente começou a desenvolver a identidade
como uma identidade cultural. Que quando você tem uma identidade cultural boa dentro da empresa, com proposta de valor de produtos e serviços de qualidade, isso é adotado pelo mercado. Então, o brand equity é o quanto que você consegue crescer a custo cada vez menor. Então, você começa a garantir o futuro do negócio com o fator mais relevante num cenário cada vez mais imprevisível, que é a redução de custo de crescimento. Redução de custo de capital, de atração de talentos, de retenção de talento, de gestão de crise. Então, com o aumento gigantesco da concorrência, dos custos de mídia. Então, o que aconteceu? Eu saí de gerenciar a marca enquanto algo só ligado à imagem e publicidade, para trabalhar as experiências que efetivamente a empresa ou o produto oferecia para o mercado. Então a cultura passou a ser a fonte de experiências que alimentam a marca. Né? E a identidade está justamente na cultura. Então, e daí para frente, a gente vem vindo... bom, o que aconteceu? Deu muito certo. Né? Quando você tem sucesso, as pessoas começam a querer saber o que deu certo. E o tal do branding começa a aparecer. Com um valor altíssimo. A nossa interface era com o C-Level. O ticket médio dos nossos projetos era coisa grande, era coisa de R$600 mil, o ticket médio. No final de uma década de 90, isso é ainda mais. Né? Então era muito bom negócio. E aí começou a aparecer mais gente fazendo branding, né? Designers começaram a fazer branding, instituto de pesquisa começou a fazer branding, que tem a sua contribuição, mas a origem não é a identidade, é muito mais o marketing, é muito mais a imagem e tal. Com isso, o que eu acho que aconteceu também, e é legal no caso de você ter uma escola, para entender o fenômeno. Quando apareceu o branding, era um momento de mercado que demandava essa competência das empresas. Né? A tecnologia se instalando cada vez mais forte, expondo as empresas cada vez mais. Então você tinha a necessidade de uma competência que permitisse a exposição da empresa, não importa o momento, não importa o cenário, que ela ficasse bem na foto. Então a identidade passou, daí o branding começa a ser a marca corporativa, a arquitetura de portfólio, tudo isso começa a aparecer quando as empresas ficam muito expostas. Outro sintoma também que mudou o cenário foi o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Então, você vê... não é tão antigo quando a gente pensa. Não, então. E porque tudo isso faz parte de um movimento de exposição das empresas sem o controle sobre a imagem. Quer dizer, a mídia começou a ficar mais dispersa, não tinha mais a Globo concentrando o poder de mídia, que por sua vez estava na mão do cliente também, de fazer o que queria, na hora que queria, no veículo que queria. Quer dizer, esse processo de horizontalização e da desverticalização da sociedade é que faz com que a identidade passe a ser o fator relevante de sobrevivência. Beleza. Nós estamos falando de... O branding deixou de ser uma interface do C-Level, de uma estratégia, e passou a ser um serviço do marketing. O que aconteceu? Ele deixou de ser estratégia e ele deixou de ser modelo de gestão para ser ferramenta. Algo tático, para ser ferramenta. Então o pessoal fala, a publicidade sem venda. Você começa a ter um monte de explicações que começa a destruir o valor, a precisão da atuação do branding do jeito que a gente entendia. E coloca, às vezes, recortes limitados. Como cada área puxou um pouco para si, isso fica muito evidente. De repente você tem todo mundo dizendo que trabalha com branding. Mas não, você faz um pouco de posicionamento e identidade visual, você faz um pouco de posicionamento e comunicação e publicidade, mas o cerne da gestão da marca como um todo, não, ela ficou um espaço vazio realmente ali no meio. Você agora tocou num ponto que é verdade, quer dizer, a identidade, ela é a mesma identidade, não importa se é relações públicas, se é publicidade, se é promoção, se é desenvolvimento de produto. Essa identidade, ela tem que ser materializada em experiências.
Só que essas experiências são loteadas dentro da empresa, porque A do A do A, cada um no seu quadrado. Exato. E o mercado também se especializa nos A dos A dos A, cada um no seu quadrado. Então, a identidade, ela passa a ter muita dificuldade para se implementar. Porque o aqui é diferente é o grande mantra da fragmentação. Né? E com isso você tem razão para fazer diferente do que o todo demanda para você ter coesão, consistência da presença da empresa. É interessante essa questão do sempre tem razão. Sempre há uma justificativa racional para uma escolha, que quando a gente olha o negócio, a empresa como um todo, é a menos racional possível, que é a fragmentação. Mas sempre tem muitos argumentos e justificativas. Aliás, eu acho que essa coisa da fragmentação, Sebastiane, talvez é o maior problema que nós temos cultural no mundo. Não é só empresarial, é no mundo. Não, é no mundo. No mundo. Quer dizer, você vê, a proposta do Trump de fragmentar o mundo, ela é uma proposta de um mundo cartesiano, de A do A do A, cada um no seu quadrado, uma cultura de dominação. Eu garanto o meu e você que se vire. E de submissão. Quer dizer, é uma cultura que está fazendo água, né? Eu até digo assim, o Trump ele está muito mais se defendendo de um processo inexorável de integração, integração de sistemas, vamos falar assim. Nós estamos falando da integração do saúde pública, integração do sistema financeiro internacional, integração do meio ambiente, integração do sistema de abastecimento. Quer dizer, toda a cadeia de suprimentos. Você está vendo que está tudo sendo integrado. Por quê? Buscando eficiência, buscando segurança. E aí você chega e fala, não, eu não quero a integração. Né? Por que o diabo foge da cruz, você sabe? Não. Não. Porque o diabo gosta da divisão, né? Diabolos. E a cruz propõe a integração. Então, sempre que você fala de integração no ambiente que vive da fragmentação, vai sabotar a integração. Sim. Então, o mundo está nessa direção. Então, é a identidade que vai garantir a coesão de um monte de partes que formam uma empresa. Em vez de criar pequenos feudos. Exatamente. E pior, na hora que você hoje vai ter que fazer a integração da sua empresa, que é um sistema vivo, a um ecossistema, a sua cultura deve ser bem vista, bem-vinda para o ecossistema também. Atração de colaboradores, atração de fornecedores, relacionamento com o fornecedor. Esse é um ponto que eu vejo que boa parte dos profissionais esquecem. A gente fala muito bonito de stakeholders, mas não olha para eles, não olha para os stakeholders internos, externos, quando vai criar uma estratégia de marca. É sempre como é que a gente acelera o processo para levar para a venda, e é isso de novo. Faz com que a gente fique muitas vezes preso no feudo do marketing sem poder levar isso para a organização como um todo. Você falou agora de stakeholder, me veio um insight. O stakeholder, sabe de onde vem essa palavra? Olha, o Edward Freeman, que eu acho que é o meu autor favorito do tema, ele mesmo fala que quem definiu a palavra ele não conseguiu identificar, mas aqueles que têm um stake, que têm um interesse na empresa. Então, o autor da palavra originalmente em oposição ao shareholder, o acionista, ele define, mas quem foi o autor primeiro da palavra, ele não identificou. Porque stakeholder originalmente é uma pilastra que segura uma plataforma. É uma visão muito mecânica do papel do stakeholder. Ah, entendi. Você está fazendo uma crítica desse termo. Eu estou fazendo uma explicação da origem do termo, que é a visão muito da empresa máquina, da empresa gerenciando riscos muito concretos e controláveis. Né? O próprio livro do Freeman é sobre como você estrutura e controla esse sistema de pessoas, em vez de lutar contra eles, pelo menos isso. Mas... Que é diferente de você olhar para a empresa como um sistema vivo, integrante de um ecossistema, numa relação de interdependência, e que é móvel, que é vivo, que muda o tempo todo, que melhora, busca eficiência, quer dizer, tem uma vida onde a pessoa não é stakeholder. Então, ele participa efetivamente da criação de valor, do usufruto do valor, quer dizer, tem uma relação muito mais complexa, mais viva, do que fazer um relatório e prestar contas.
que foi o que aconteceu com o tal do stakeholder, entendeu? E que isso empobrece muito a dinâmica de criação de valor da empresa, né? Esse é o ponto. E quando você considera que você pegou um case, um cliente, em que falou, agora eu estou trabalhando com esse conceito de identidade, agora eu estou contribuindo para essa construção do brand equity, porque, e vou somar isso numa outra pergunta, porque naquele começo, buscar informação, desenvolver método, é uma coisa que se fazia a partir de leituras, estudos, feelings, conhecimento, experiência, mas ninguém tinha um método e te dava. Mesmo o próprio livro do Acker, que mostra algumas estruturas, ele não traz um método. Então, como foi poder desenvolver a tua lógica de trabalho, que talvez seja uma palavra melhor do que método, naquele contexto? Eu sempre me perguntei assim, né? Como é que as coisas dão certo? Por que dá certo? E quando o cenário... Você lembra daquele livro do Tom Peters chamado Prosperando no Caos? Não. Tem outros do Tom Peters aqui. Você é muito jovem. O Reimagine eu tenho aqui, mas o Prosperando no Caos... É do fim da década de 80. Não, esse eu não tenho. Quando ele trouxe a ideia de caos, eu já comecei a entender um pouco do que estava acontecendo com o mundo. E você, olhando para o cenário de caos, que é uma perda de controle, está em movimento, ainda não se definiu, ali eu fiz um grande diagnóstico. Eu falei assim, a empresa não pode ser só uma pirâmide. Porque a pirâmide, ela demanda, como a sua base é ampla, ela demanda um cenário estável. Essa empresa, num cenário que muda o tempo todo, vai quebrar. E aí eu comecei a falar, como é que eu olho para a empresa de um jeito que ela consegue ser mais adaptável a um cenário que muda? Aí eu criei uma metodologia que representa tangíveis e intangíveis. Isso foi no começo da década de 80, foi logo no começo da agência. Eu sempre precisava de um método, né? Até para poder vender, para explicar para os clientes, para convencer, para valorizar. Eu trouxe umas coisas aqui só para matar a saudade. Eu vou ler para você aqui. Isso aqui é uma pasta que a gente distribuía para clientes. Ah, que demais. E cada hora ia uma coisa aqui dentro, né? E aí tinha a referência da pirâmide aqui e da espiral do movimento. Isso aqui era o folheto. No folheto a gente já explicava, olha, brand equity, né? Share of market. Share of market e a lealdade. Você vê a pirâmide, a espiral já estava lá. O exercício. Isso daqui é do começo da agência, tá? Então isso aqui... Falando de share of mind, ou seja, os elementos do brain estavam todos ali. A gente chamava de share of mind, share of heart e share of market. Mas já, os elementos do brain, como share of mind, já estavam todos ali, só não tinha essa palavra ainda. Exatamente. Né? Conquistar lealdade. Não falava nada. Aqui estão os cases dos clientes, né? Que então dava concretude para a abordagem da agência. E aqui está, olha, os níveis. Essa coisa da pirâmide, ela é clássica, Maslow, todo mundo usa. Mas contrapor com a espiral que dá o intangível é que era... Eu senti tanta necessidade de explicar para o mercado o que estava acontecendo que eu comprei na revista da HSM uma página por mês, por edição. E você vê aqui, ó, tem todo o índice de todos os anúncios que a gente ia fazer nos próximos. Então você podia acompanhar feito uma novela. E era um anúncio, mas era um artigo, né? E assim, olha, fim do marketing de emboscada e o início da gestão do brand equity. Não tem a palavra branding ainda. Que ano de novo, professor? Ricardo. Você sabe que eu não sei quando que é isso? Ó, comunicação como exercício de identidade. Que legal. Esse aqui é a força de atração versus o custo de captação. Nós estamos falando. Mercado de capitais e atratividade. Ó, fidelidade destrói o lucro, lealdade aumenta. Eram artigos, né? Artigos. A evolução da lealdade, o consumidor aprende. E a gente ia acrescentando os clientes que iam entrando ao longo do tempo, né? Capricho, Casa, Natura, Olivetti, Omint, Riboc, Rockport, Ultragaz, Iasig. Enfim, mas o que eu estou querendo mostrar? Que quando a gente começou, a gente meio que escreveu para nós mesmos, mas era importante para o cliente, para atrair o tipo de cliente que a gente queria, né? Você falou assim, quando você achou que tinha um case na mão ou um potencial de case? Peraí, não olha esse não. Não, tá bom, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler.
Então, isso aqui é a pasta onde a gente punha coisa dentro para levar para o cliente. Diz assim, ó. Começamos nossa empresa com o objetivo simples de ganhar a vida com um bom trabalho e um bom dinheiro. Com o tempo, descobrimos que estávamos participando de uma revolução cultural nas empresas e no mercado. Essa revolução propõe novas maneiras de fazer negócios, de se relacionar, de viver, uma maneira que busca qualidade de processo, qualidade de resultado e perenidade destes resultados. Na verdade, é uma evolução. Aqui o conceito de evolução darwiniano, tá? Não é o melhoria, o progresso. Perfeito. Na verdade, é uma evolução. Ela pode ter vários nomes. Olha como isso aqui é antigo. Movimento pela qualidade total, renascença industrial, era pós-industrial, marketing de relacionamento e segmentação, sociedade da informação, era do conhecimento, era do indivíduo. Não importa o nome. Este é o nosso momento. Nós somos militantes dessa revolução e nos preparamos para ajudar nossos clientes a serem líderes nesta nova circunstância de mercado. É um manifesto muito antes disso ter um nome. Antes disso, bom. Depois que essa revolução acabar, talvez possamos ficar apenas com o nosso simples objetivo de fazer um bom trabalho e ganhar um bom dinheiro. Muito bom. Essa coisa de você olhar o todo, o processo histórico, para onde nós estamos indo, olhar o todo, então você começa a ver planeta, continentes, você começa a ver a interação, a interdependência. Isso levou a gente a batizar a metodologia como upframing. O que é upframing? Upframing é você sair do chão, você está com congestionamento no meio, o seu carro está no meio de um congestionamento, como é que você faz? Você não tem informação para saber o que você faz. Então, o upframe vai assim, já pega um helicóptero, vai até lá em cima para você ter a melhor visão do espaço e tempo, para você conhecer melhor a realidade, a interação entre os elementos da realidade, para você então voltar e tomar uma decisão. Você lembra daquela Transamérica, Rádio Transamérica, que falava como é que estava o trânsito? A coisa do Waze é mais ou menos isso. Você começa a ter uma visão do todo, dos fluxos, para você então planejar melhor para onde que você vai. Nossa metodologia é essa, e deu muito certo. Né? Agora nós estamos lançando agora o e-book da metodologia. Ah, que legal. Depois eu te mando. Porque isso democratiza e abre. Exatamente. Porque facilita demais você alinhar a cabeça de um monte de gente que vem de formação diferente, idade diferente. Na hora que você vai subindo, né, você começa a ver igual a história da Terra. Né? O comentário dos astronautas que foram para a Lua, dizendo assim, é uma coisa só. Por que está fragmentado? E na hora que é uma coisa só, você começa a entender o funcionamento daquela coisa só. Enquanto você tem uma visão fragmentada, você não tem um funcionamento. Você está olhando um fragmento de um sistema que é muito maior. Exatamente. Então, e essa visão, que a gente chama de visão sistêmica, né, é onde você vê o funcionamento efetivo. Por isso que a nossa filosofia é o pragmatismo. Você vai pelas consequências do não funcionamento. Né? Você não vai pela ideologia, não, vamos ser humanos. Não, tem que funcionar. E aí você começa a trazer os seus valores e você começa a arredondar na sua perspectiva. Mas a busca do funcionamento, de ver esse todo, você só consegue quando você se afasta do lugar onde você está. Então essa visão... o William Ury tem uma metodologia para mediação de conflitos, ele fala do camarote. Quando você tiver muita confusão, sobe para o camarote. E vê a confusão para entender até onde você vai ter outra leitura do conflito, daquela situação. Né? Então essa é uma metodologia simples, muito intuitiva, mas que trabalha, aí que vem a coisa mais interessante. A gente trabalha ativos tangíveis e intangíveis. Foi aí que a Timos ela evoluiu de olhar para a marca, para olhar marca e cultura. Aí, na hora que olhou para a marca, cultura, falou assim, essa cultura aqui tem que estar a serviço de uma estratégia de negócio. Exatamente. Aí juntou tudo. Aí a gente falou assim, mas espera aí, qual é o grande desafio da empresa? Gestão de ativos intangíveis. O que é ativo intangível? Capital humano, capital de imagem, capital reputacional, capital de capacidade de inovação, de capacidade de solução de problemas. O pessoal pensa que capital intangível é só marca, e também, para quem está na nossa área, é muito maior do que isso. Em geral, ativo intangível é aquilo que você não registra em livro. Sim.
Por que não registra em livro? Porque você não tem como mensurar para declarar o valor. O ativo de marca só dá se você vender, se você comprar, aí você consegue, a princípio, aspas, mensurar, porque foi o que você pagou, mas de resto é muito difícil. Você pode difícil de valorar, porque você tem que criar cálculos que ajudem a entender qual que é o brand equity, o quanto aquilo está realmente agregando valor no resultado daquele negócio. Beleza. Então, você que tem uma escola... Eu estou sendo testado aqui, eu estou suar aqui. Não. De verdade, eu não venho da escola, eu venho da vida do jeito que ela é. Você olha, intangível é aquilo que você não registra em livro, porque a contabilidade não permite, ela não permite porque não tem mensuração confiável. Beleza. Como é que o mercado de capitais precifica o intangível? Ele tem dificuldade, mas ele entende que vai ser pelo lucro, né, que a empresa gera. Pelo fluxo de caixa descontado e outros. E quais são as garantias de resultado futuro? Hoje, se você olha para o S&P, as 500 maiores de S&P, existe um estudo em Nova York de uma consultoria especializada em Merger and Acquisitions. Uma consultoria especializada nisso, ela tem que saber identificar o intangível de uma empresa que vai ser adquirida e tem que precificar o intangível e também garantir que esse intangível não vai ser destruído depois que for passado para a empresa que está adquirindo. Bom, eles estudam a cada 5 anos qual é o percentual de intangível no valor de mercado da empresa. Eu vou dizer para você que em 1975 era 17%. Em média da SP500... 400 maiores da SP. Tá. Nós estamos falando... SP500 é outra coisa, perdão. Enfim. Essas empresas que mudam, né, a coleção de empresas, mas em 75, se não me falha a memória, era 17%. Sabe quanto foi a última medição, que foi em 2025? Certamente muito mais. Muito mais. 92%. Que tal? É muita coisa. Depois eu te mando esses números, você vê crescendo. O que você vê crescendo? Quanto mais tecnologia é instalada na sociedade, mais ágil fica a sociedade, mais inovadora, mais imprevisível fica o futuro. Quanto mais imprevisível o futuro, mais vale a empresa que se adapta rapidamente ao cenário imprevisto. O que te garante velocidade na adaptação ao cenário? Ativos tangíveis ou intangíveis? Intangíveis, é principalmente cultura. Né? Então, você pode ter como lastro financeiro para o empréstimo um conjunto de bens, mas é para isso, né? Conclusão. A maioria dos ativos intangíveis são relacionados a pessoas. Primeiro, as pessoas não estão preparadas para serem ativos estratégicos. E as empresas também não estão preparadas para acolher as pessoas certas, de modo geral. Não nem reter, nem trabalhar, nem dar potencial para elas. Ninguém sabe gerenciar pessoas como ativo estratégico. Então, você começa a ter vulgarização de conceitos extraordinariamente relevantes para a cultura da empresa e para a perenidade da empresa. Vou te dar um exemplo, que para mim é a pauta do dia, estou com alguns clientes trabalhando essa questão. Feedback. Feedback é o quê? Pergunta para as pessoas na empresa o que é. E está matriculado aonde como competência? Está matriculado no RH como uma forma de você receber um relatório, uma resposta desconfortável, abordada de uma maneira não muito produtiva ou útil para a empresa, só para dar o check. Nós temos um processo de feedback. Então, do mesmo jeito que colaborador entrou na empresa, continua sendo um funcionário, mas é chamado de colaborador. Eu acho essa substituição um saco. Primeiro porque parece que tira toda a responsabilidade da empresa e do próprio colaborador. Assim, funcionário, para mim, é uma palavra tão melhor. É alguém que tem... Finalmente, alguém fala isso. É alguém que tem função, né? Alguém que não está lá só de passar, enfim. Extravasei. E muda também de recursos humanos para gente e gestão. Também antes... Mas a mecânica não muda, muda só o nome, muda só o título. Esse é o problema. A estética, ela é rapidamente adotada, vulgarizando o conceito que ela representa. Que é o que acontece no brand quando a empresa quer um rebrand e só muda o logo e não faz nada. Porque mudar o logo dá a sensação que mudou
mas não mudou nada. Não mudou nada. Então, qual que é o desafio hoje, por exemplo? Eu estou falando de feedback. Uhum. O feedback hoje está matriculado como desenvolvimento individual. Quando, na verdade, é uma competência estratégica para a empresa ter agilidade de responder ao mercado. Sim. Porque o mercado dá um feedback para a empresa. Só que esse feedback que o mercado dá chega muito lentamente para a empresa. Entra nos números, mas não entra no diagnóstico. Uhum. O que acontece? O Brasil, ele tem... Você é familiarizado com os índices do Hofstede? Não, professor. Hofstede é um antropólogo que tipificou as culturas dos países para explicar para a IBM por que os escritórios da IBM de países diferentes tinham tanto conflito. É que o gráfico é um triângulo também, que fala de 3 extremos, ou não? Não. Estou confundindo. Então. Não, ele criou 4 indicadores. Tá. Um deles, que eu acho o mais importante de todos, é o índice de distância de poder, que fala do grau de respeito de uma cultura à hierarquia. O que acontece? O IDP muito alto, quer dizer, excesso de respeito à hierarquia, tem os comportamentos de o subordinado, não importa o nível hierárquico, pode ser um supervisor de linha, pode ser um CEO local com CEO global. O subordinado não gosta de dar má notícia para o chefe e não gosta de discordar do chefe. O que acontece nessa cultura que tem esse IDP alto? As lideranças todas, de baixo para cima e de cima para baixo, estão mal informadas sobre o que acontece embaixo delas, no mercado, e a opinião dos seus subordinados sobre o que está acontecendo. E acho que a única solução de dar uma guinada é trocar quem está lá no topo, que tudo vai se resolver, porque é uma estrutura que está presa nisso, mas não vai resolver. Não vai resolver porque é uma questão cultural. Beleza. Feedback é aquilo que você fez e que teve um impacto, positivo ou negativo. Você precisa saber para dar o próximo passo. Não é para desenvolvimento do indivíduo, é para ter agilidade de evolução. Na hora que você não tem feedback, você está morto, cara. Não tem agilidade de resposta. Então, se você olha para uma empresa como um relógio, o relógio não precisa de feedback. Aliás, o relógio, a virtude dele está em ser insensível ao que acontece fora. Ele não depende se está quente, frio, caiu, não caiu. A empresa é um sistema vivo. Ela precisa de feedback do mercado, de baixo para cima, de cima para baixo, de uma área para outra, da outra para uma. Senão ela não tem vida, ela não tem atenção saudável de uma evolução, da busca de um patamar melhor de complexidade, de eficiência. Então, assim, você vê, o feedback virou ferramenta de RH e as empresas morrem de medo. As empresas não, as pessoas nas empresas morrem de medo. Eu tenho um cliente que está com um problema seríssimo, as pessoas chamam feedback de assédio. Então, por que nós estamos falando do feedback agora? A gente estava falando de fragmentação das áreas organizacionais, e a integração. Que a gente não constrói cultura. Beleza. E o feedback também foi compartimentalizado num feudo do RH. Então, você vê, a gente está recebendo, o contexto está oferecendo ferramentas para a gente fazer a empresa performar do jeito que deve, mas a cultura instalada vulgariza e não dá a eficiência necessária e potencial dessas ferramentas. Porque é visto como atribuição. Agora é isso que todo mundo está fazendo, eu, RH, tenho que fazer isso também, ou eu, líder, ou pessoa na posição de liderança, tenho que impor que isso vai ser feito na minha empresa, porque todo mundo faz e como uma empresa do nosso porte, tipo, especialidade. Exatamente. E aí você vai cumprindo tabela, né? Projeto de branding, check. Employee branding, check. Feedback, check. E vai sendo isso. E é nessa toada, Sebastiane, que o branding foi capturado pelo marketing. Vulgarizou o branding. Né? E aí que eu falei assim, porra, então eu não faço branding. O que eu acho que é branding é outra coisa. E aí que eu mudei de Timus Branding para Timus Upframing.
que é o nome da metodologia. Eu vi que a palavra Então, branding não é o foco de como coloca consultoria. E no porte... eu faço branding. Eu sei. Mas o branding que eu acho que é, entendeu? Mas, eu continuo lá com... O problema é isso, né? Muitas vezes, infelizmente, a maneira da gente fazer o branding acontecer é parar de falar de branding e falar de outras coisas. Porque essa captura, eu acho que a captura não é só pelo marketing, por várias áreas... leva a uma compreensão fragmentada. Não tem problema a gente entender que cada um de nós profissionais temos os nossos vieses quando a gente vai falar de branding, mas a gente está o tempo todo tentando circunscrever isso à nossa área e perdendo esse olhar do todo. Isso que você falou, poxa, você tem uma experiência muito maior que a minha, que já estou há bastante tempo no mercado. Antes, nas empresas que a gente atendia, de médio para grande porte, o teu grande porte é outro, a gente estava chegando no C-Level com muita facilidade, e aí a discussão era outra. Agora, com todo respeito aos profissionais que estão dentro da área de marketing, eu vejo um profissional hoje jovem, ele entra no mercado muito mais talentoso do que nós entramos, mas ele é colocado jovem no cargo de decisão, e aí eu estou discutindo escopo de estratégia no nível de analista. Então, você não tem acesso ao que... Tá, mas como é que eu vou te desenvolver uma proposta se eu não sei qual é o plano de negócio, se eu não sei quais são os objetivos de longo prazo da empresa? Não, nosso objetivo agora é saber quanto vai custar um projeto de brand, e eu tenho aqui um checklist para você. Tem que ter manifesto, tem que ter arquétipo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter golden circle, tem que ter personas. Aí você fala assim, tá, mas é a brand persona, a buyer persona? Ah, não sei, mas tem aqui que a gente tem... É chocante, porque foi compartimentalizado. Brand virou um checkpoint, assim como a nossa empresa fez brand. A gente já fez feedback dentro do RH. Viramos uma subcategoria. É subcategoria e não consegue entregar o que tem que entregar, porque a gestão do intangível é um desafio. Começar pela mensuração. As novas gerações vão ter que aprender, inovar, criando ferramentas para mensurar o ativo intangível. Não tem a menor dúvida. E um dos fatores que a gente mais trabalha hoje é a aceleração do tempo histórico nas relações. O que é a aceleração do tempo histórico nas relações, professor? Eu vou usar uma metáfora que a gente tem usado muito, que são os estados da matéria. Tá. Você tem o gelo, é o sólido. As moléculas do gelo estão todas paradinhas, presas na estrutura. Se você aquece o gelo, você acelera as moléculas e elas se soltam do gelo e entram no estado líquido, que tem uma plasticidade, tem uma certa previsibilidade e você pode conter, contém. Beleza. Se você aquece a água, as moléculas vibram mais ainda e elas se aceleram e viram o estado gasoso. Então nós estamos passando uma sociedade, quanto mais tecnologia você põe na mão dos indivíduos, que são as moléculas, mais autonomia os indivíduos ganham, maior mobilidade tem. Então hoje você está vivendo numa sociedade que tem dinâmica social baseada numa granularidade muito pequena. É do indivíduo. Um indivíduo comum com uma tecnologia poderosíssima, cada vez mais acessível. Então você tem uma sociedade, nem a mais líquida. Nós temos em alguns momentos uma sociedade gasosa. Né? O Bauman previu a sociedade líquida e já não está tão líquida assim. Com a IA, então, mais ainda. Cara, a coisa está numa volatilidade que você tem que aprender a viver com isso. Né? Então nós estamos falando de um processo onde as relações, as dinâmicas serão mais relevantes do que as coisas. Olha que interessante. Porque o elo de ligação vai estar nessas dinâmicas. A relação, a capacidade de você se inserir numa dinâmica, negociando. E isso é importante, é bonito isso. Você entra na dinâmica e você vai ter que negociar a sua identidade com a identidade do outro, com a identidade do grupo, do coletivo. E isso tem que ser feito numa velocidade do gás. Então você tem que saber claramente qual é a sua essência. Eu não posso negociar a minha essência, porque aí eu entro em colapso. Sim. Então eu tenho que saber o que é a minha periferia. O que eu posso negociar rapidamente sem sofrer fundamentalmente na minha identidade e na minha vida.
sem perder a forma, mas não ficar rígido na estrutura anterior. Exatamente. Porque você vê muito das reclamações em relação ao perfil jovem de trabalho que as empresas querem atrair, é porque ela chega com uma estrutura do sólido e quer que esse movimento todo tá no lugar se encaixe e se solidifique ali. E aí reclama que o outro não se enquadra no seu modelo. O seu modelo não se enquadra, assim, não é assim que vai. Eu não pertenço a esse mundo, mas eu tenho que ganhar dinheiro, tá bom, eu vou fazer o que tem que ser feito, não me comprometo com porra nenhuma, Exato. Vou ganhar meu salário, sair às 5 da tarde. E esse é o compromisso que os jovens estão tendo com as empresas, que são sólidas. Mas é esse conflito do gasoso com o sólido. O problema é que está todo mundo, em vez de entender isso como um sistema, está se olhando, não, porque a nova geração não tem... Não é a nova geração. É um sistema. É um processo de evolução da sociedade. Só que mais rápido do que as organizações e marcas conseguem dar conta, né? Por quê? Porque elas estão... A segurança delas está apoiada na conservação, na manutenção, na dominação. E a segurança não vai estar mais na dominação, vai estar na dança, vai estar na capacidade de você... A gente usa uma metáfora da cama elástica. Quando o chão é sólido, cara, o Akira pula lá, não me afeta aqui e eu não vou afetar você. Agora, se o ambiente é uma cama elástica, isto é, o tecido social tem a sensibilidade dessa tecnologia toda, o que acontece? A Akira pula lá, na mesma hora eu pulo aqui, você reage ali. A minha segurança não está no cenário. As empresas sólidas, elas precisam de um cenário estável e previsível, porque a segurança está no cenário, em controlar o cenário para poder fazer os seus planos como deve. Num cenário de cama elástica, a segurança está no meu equilíbrio. E é um equilíbrio dinâmico, não um equilíbrio estático. Então eu sou capaz de negociar, se eu tenho um eixo, eu sou capaz de negociar com a circunstância, não importa se o cara vai pular aqui, o outro vai cair dali, vai entrar mais dois lá, e eu estou aqui, né, me divertindo e fazendo bonito. Não é mais ficar inabalável, qualquer movimento vai te afetar, mas isso vai ser parte da dança que a gente vai ter que sofrer. Por quê? Porque é vivo. E a economia não é máquina, não é mecânico. E como isso vale para a gestão das marcas? Porque o tempo todo eu vejo a dinâmica que me preocupa, e eu tenho esse olhar que eu sei que é enviesado, porque eu venho da arquitetura, então eu tenho uma cabeça muito de projeto, e projeto tem por natureza uma raiz, talvez da maneira que é educado, estática, de projetar o que vai ser o definitivo, muito menos do que deveria ser projetar os sistemas, que são mais flexíveis. Ao mesmo tempo, eu já vi profissionais jovens da minha área falando, não precisa mais ter posicionamento, não precisa mais ter brand book, porque tudo muda o tempo todo. Mas como é que a gente faz a gestão dessa essência inegociável, que é o que te mantém em equilíbrio e que te dá, pelo menos, noção do que está na beirada e do que não está? Porque eu vejo que a gente vai, ou, de novo, para a solidez imutável, que a gente está vendo que está craquelando, não se sustenta, ou para algo que se perde muito rapidamente. Muitas marcas que parecem nascer com uma essência, rapidamente se esvai numa pequena oportunidade de negócio ou numa pequena mexida que acontece. Como pensar a essência de marca de maneira dinâmica? Boa pergunta. Quando você faz o upframing da marca, você deixa de ver apenas o público-alvo dela. Na hora que você sobe, faz o upframing, você começa a ver o contexto onde o seu consumidor atua com o seu produto ou serviço. Você vai começar a reconhecer uma comunidade da marca. São pessoas, ou um ecossistema, o que seja. Mas, de qualquer forma, você vai começar a entender o contexto e vai começar a frequentar a agenda dessa comunidade, que é o Jobs to be Done. Frequentando essa comunidade, cara, você vai conseguir saber das mudanças quando elas começam em indícios. Você passa a ter acesso ao começo de uma tendência para você ser o agente da mudança e não vítima dela. Então, a maneira de você identificar os ativos da marca, identificar o timing da marca, a inserção dela no contexto, no cenário, é que vai te dar a gestão da mudança. E a gente não fala isso de mudança, a gente fala gestão da evolução. A gestão da mudança é quando está tudo parado, agora vai mudar. Aí é um movimento, né? Freeze. Então, não, você está o tempo todo mudando. Você está o tempo todo mudando. O tempo todo mudando é uma coisa viva.
é uma coisa que está evoluindo, aprendendo. Então a marca, como um sistema vivo, ela vive numa comunidade. E essa é a grande diferença. Porque você não está... Já a expressão público-alvo já é um relacionamento de guerra, né? Eu comento isso no livro, mas eu comento falando assim, eu não ligo muito para isso, chamo de alvo, chamo de ideal, mas tem essa questão de como muitas vezes o termo evoca algo belicoso. Então, assim, muda radicalmente. Você passa a ser cúmplice. Você não é uma pessoa que quer bater a carteira do consumidor, né? Você é um cara que está resolvendo problemas para ele e para a vida. Está se beneficiando num sistema onde você contribui com a sociedade, mas recebe. Exatamente. E contribuir com a sociedade não precisa ser o propósito. Não. As pessoas têm necessidades de bens, produtos, serviços, e se a gente pode provê-las de uma maneira melhor, eu estou cumprindo o papel social também. O Taleb tem uma reflexão muito interessante. Se a sua empresa é desenhada para se alimentar da mudança, você tem que estar inserido dentro do seu ecossistema para capturar o indício da mudança. Então você se torna uma marca antifrágil, né? Porque você consegue se alimentar e se perenizar e se atualizar na medida que as mudanças acontecem. E não, mudou isso, então agora eu tenho que... Não, cara, qual que é a próxima tendência? Você perdeu o bonde da história, cara. Você está fazendo a história junto com o seu consumidor, junto com o seu fornecedor, que também está desenvolvendo alguma inovação que vai reduzir custo, dar mais segurança, enfim. Você está num fluxo, você está gerenciando um fluxo de informação. Então essa identificação da agenda do seu consumidor é uma chave, é um método de trabalhar para você gerenciar a marca que não é apenas um público com características específicas, quantificáveis. E para a gente finalizar, vou trazer duas questões. A gente está falando de uma experiência tua no brand de mais de 30 anos, né? Mais ainda se a gente falar dessa experiência que já estava acontecendo antes da palavra estar ali presente, né? O que você percebe que mudou nesses últimos anos? Claro, a gente acabou de falar da mudança do sólido, do gasoso, dessa flexibilização, mas o que mais você viu de mudança, de repente, nesses últimos 20 anos e percebe como outras mudanças, além dessas que a gente falou agora, para os próximos? Vamos falar de passado primeiro. Olha, então eu vou falar assim, desafios que eu vejo nas empresas. E antigamente você tinha líderes visionários e corajosos. Você continua tendo líderes visionários, porque se você não tem líderes visionários e corajosos, você não tem identidade nenhuma, você faz só o que o mercado pede e vida que segue. Mas quando você tem líderes que criticam o mercado, criticam os hábitos e costumes, você então inova e aí você agride o mercado e muda o curso da história. Essa é tão simples quanto isso. Os cases que eu tenho sempre tiveram líderes assim fantásticos. Natura, né? E Banco Real foram cases como dificilmente eu veria hoje acontecer. Não, Vivo também é um case muito interessante. Raia, Drogasil também é um case muito forte. E todos eles tiveram o intangível precificado. Eu só considero case quando o intangível é precificado pelo mercado. Porque aí você sabe, então o investimento nisso aqui resultou numa garantia de resultado futuro. Então a empresa começa a valer mais. Podemos até em outra hora eu te mostrar como que foi a precificação nesses clientes. Isso pode ser bem bacana, porque a gente entrevistou o Eduardo Tomi, a gente pode fazer uma mesa redonda para falar justamente disso. Podemos, ótimo. Mas o líder corajoso, visionário, hoje, ele está trabalhando entre um conselho e comitês. E ele tem que consultar, ele tem que ouvir. E é uma complexidade nova, onde a energia do líder começa a se perder. E muitas contas para serem prestadas para muita gente. Muita conta a ser prestada. Quer dizer, a governança ganhou uma complexidade que tirou a agressividade do líder. Estou falando aqui um monte de coisa, pode ser uma grande bosta. Mas eu concordo. A minha experiência. Eu concordo. É a minha experiência. Então você continua tendo pessoas fantásticas, continua. Mas a efetividade da visão, da opinião e da decisão
está cada vez menos poderosa. O próprio papel dos conselhos não é de provocar outras visões, é muito mais de moderar e ponderar para que não se tomem saltos muito grandes. Então, ok, pode ajudar a evitar uma bobagem, mas o conselho, em vez de potencializar coisas que não estão sendo vistas, ele abafa, né? Ele aperta. Pelo que eu tenho visto, a governança ela é muito mais instalada para buscar uma segurança do que para dar uma coragem de inovação. É uma rédea. Então, nós estamos vivendo uma transição. Mais governança é bom? Fundamental. Mas se não for desenhada para encorajar a empresa, para criticar o mercado, essa governança vai colocar a empresa no passado. Entendeu? Então, é uma transição. Você pode ter hoje já governanças que estão sintonizadas com a mudança como uma constante e gente que está assim, freeze, unfreeze, freeze, unfreeze, querendo dominar o processo. E hoje não tem condição de dominar o processo. Você não acha que para que isso aconteça, tem que ter pessoas mais esquisitas, como a gente, de áreas que não são financeira, administrativo, jurídico no conselho para fazer esse tipo de provocação? Porque eu entendo que muitas vezes precisa ter um olhar que não é convencional, que não é tradicional, que está mais acostumado a olhar para o intangível, porque a maior parte dos conselhos que eu conheci tem perfis extremamente talentosos, mas convencionais ou conservadores no sentido da preservação da estrutura, né, de mais procurar as boas práticas do que práticas novas, muitas vezes. Eu vou te falar uma Falta coisa. Criatividade no conselho. É esse que eu acho que é o ponto. Pode ser, mas seu comentário me provocou a seguinte reflexão. Em geral, o conselho é composto por pessoas que sabem. Eu acho que o cenário não é óbvio. E aquilo que você sabe, baseado no passado, não necessariamente serve para você aplicar no presente e no futuro. Então, eu acho que não importa a idade, não importa o perfil dos membros do conselho, eles têm que saber não saber. Eles têm que saber investigar. Duvidar, perguntar. Nem é duvidar do que o executivo está falando. Não. O que está acontecendo de fato no cenário? Sabe, ter uma curiosidade compulsiva por isso aqui não estava acontecendo antes. Por que está acontecendo agora? Quer dizer, entender o que está por trás das dinâmicas sociais, para que você possa fazer projeções seguras, porque do jeito que a gente fez projeção até hoje não vai funcionar mais, porque o futuro não é mais igual ao passado. Então o conselho tem que ser quase que um think tank mesmo. Não de pessoas que sabem, de pessoas que sabem não saber. É uma competência, talvez tenha... Vou sugerir isso lá para o BGC. curso de não saber. Como saber menos e se tornar um conselheiro sem saber nada. Não, ele tem que saber não saber, né? É um puta diploma, cara. É um puta diploma. A gente já tem dificuldade de falar em aprender a aprender. Né? As pessoas aprender já é mais politicamente correto. Mas já é difícil aprender a aprender. Quanto mais aprender a questionar, a se colocar numa posição de dúvida, a acolher uma insegurança como algo que estimula o pensamento criativo. Ontem à noite eu estava fazendo uma palestra e teve um cara na plateia que perguntou: como é que é isso? Falei, eu não sei. Não é legal quando isso acontece? Vamos investigar junto. O que pode acontecer? Porque a expectativa, se você é palestrante, é professor, você sabe. Senão você não estaria lá. Não é nada disso, cara. A gente tem que saber não saber. Tá aí, uma boa definição de um bom conselho. Precisamos de pessoas que sabem não saber. Que sabem não saber no conselho. E como um último recado para quem está começando na profissão, qual seria uma provocação que você deixaria para quem está entrando nesse mercado de estratégia de marca hoje? Saber não saber. Saber não saber, essa é a definição. Eu acho que é porque a gente não sabe. Essas dinâmicas sociais são muito estranhas para nós, sabe?
A gente ainda vive, no manda quem pode, obedece quem tem juízo, ado, cada um no seu quadrado. Quer dizer, isso está ainda dando muita segurança para as pessoas. E o mundo vai implodir, já está implodindo. E é muito legal, né? Eu vejo essa explosão das estruturas para que a sociedade se baseie não mais nas estruturas, mas nas relações, nas dinâmicas sociais. É uma transição e a gente vai apanhar para poder fazer a transição sem muito custo, né? Até porque, por um lado, a tecnologia cria essa flexibilidade, a gente de verdade não usa tecnologia para criar conexões mais profundas. A gente cria mais conexões, mas a gente ainda não domina essa ferramenta como poderia dominar para esse tipo de articulação. Você está falando que da IA ou não, das redes em geral? Não, estou falando das redes em geral, da velocidade que isso traz. Se as conexões vão gerar esse valor, e eu acho que essa conexão a gente está falando de troca de inteligências, de conversas. A gente não tem maturidade para usar isso, senão para uma aproximação distante de um número maior de pessoas. Isso me preocupa. Olha que eu nem gosto tanto de gente assim. Tá, vamos pensar um pouco assim. Esse mundo gasoso, ágil, com indivíduos muito autônomos, eles vão ser dominados pelo algoritmo. Essa é a má notícia. A gente nem tinha isso na pauta, mas vamos falar. Mas é bom. O algoritmo, qual é o propósito do algoritmo? Te manter preso lá o maior tempo possível. Para você precificar esse tempo. Então, o algoritmo, ele vai ter essa função. Sempre. Não importa quem vai ser o dono, não importa. E você quer saber o que as pessoas estão querendo. É bom. A gente usa muito biomimética. Biomimética é como que a natureza funciona. Então, as duas forças opostas complementares são fundamentais. Inovação e conservação é o que determina a estabilidade de um sistema vivo evoluindo. Então, o algoritmo que te diz o que estão querendo, o que estão falando, é bom, desde que você saiba criticar. Porque a pesquisa, o que o consumidor quer, velha pesquisa e tal, é importante. Mas se você não critica, você não evolui. Vamos pegar a Natura, que vira dado, não vira conhecimento. Não, e você não busca, você não faz uma posição de maior atratividade. Você passa a não ser a pessoa que vai modificar o algoritmo. Entendeu? Você continua. Porque o algoritmo ele vai buscar estabilidade. E no fim do dia, a estabilidade vai ser estagnação. Então, é o conservador sem a inovação. Então, essa tecnologia, ela está provocando o ser humano a exercer a sua visão crítica. E você não tem visão crítica se não for a partir da sua identidade. Sim. Se for a partir do grupo, do coletivo, do que está na moda, fudeu, vai conservar. Agora, se você desenvolver a vitalidade da sua identidade, que resulta numa visão crítica e falar assim, isso aqui é bom, mas está faltando isso. Isso aqui está rápido, melhor rápido, mas está faltando tal coisa. Melhorou num lado, mas piorou no outro. Isso. E entender essa realidade como ela é. Exatamente. Nós estamos aqui sabendo não saber. Eu estou agora aqui fazendo uma reflexão sobre a relação entre a conservação do algoritmo e a evolução que precisa de uma contestação do algoritmo no que ele tem de conservação. Depois precisa conferir se eu não estou falando uma puta cagada aqui. Não, a gente vai discutir. Mas aí a questão era justamente sobre futuro. E o que a gente está discutindo o que a gente não sabe. É isso, a gente está fazendo isso. É isso, né? aí. Talvez alguém vai dizer se foi uma grande burrada, uma grande seteira daqui a alguns anos, quando a gente olhar em retrospectiva. Mas, ou depois da manhã, quando for pro ar. Né? Mas o que é legal é a gente poder ter esse lugar em que a gente está, ao mesmo tempo, celebrando essa tua jornada, a tua história, olhando para esses horizontes com um olhar continuamente crítico no mundo onde todo mundo está atrás do guru
que vai dizer a verdade absoluta, ou de um relatório de tendência que vai te dizer o que eu preciso fazer agora. Aí eu faço, aí agora o próximo relatório, em vez de olhar o que eu achei que é muito claro na sua fala, qual que é esse teu centro, esse teu ponto de equilíbrio. Porque no momento que você define ele, define a sua essência, ok, tendências podem ser aproveitadas ou podem ser rejeitadas porque não te servem, mas você está muito mais agente no controle dessa jornada do que estático no lugar ou sujeito a qualquer interferência que te esbarra, te leva de um lado para o outro. Eu acho que isso, para esse equilíbrio dinâmico para a gestão das marcas, é um desafio fundamental daqui para frente. Com certeza. Ricardo, muito obrigado pelo teu tempo, disponibilidade, pelo papo, né, pelos insights que a gente gerou aqui hoje. Se você quiser continuar aqui com a gente, depende da rede que você tiver. Se você está no Spotify, se você viu a gente no Instagram, no YouTube, ativa as notificações, favorita, dá o hype, mas faz a gente aparecer para mais pessoas, porque esse conteúdo, essa série de retrospectiva dos pioneiros do brand do Brasil, ajudam todos nós a entendermos de onde a nossa produção vem, onde estamos, para onde vamos, de uma maneira muito mais abrangente. Valeu? Beleza, muito obrigado. Valeu pela atenção aí.